Bem-aventurados em Salmos. Há poucos dias atrás nós estivemos estudando também sobre as bem-aventuranças. Aliás, quando falamos a palavra bem-aventurado, a primeira coisa, talvez a primeira lembrança que nos vem é Mateus capítulo 5, onde encontramos as bem conhecidas bem-aventuranças. Jesus estava lá no monte chamado no Sermão do Monte também que ficou conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Mas não é somente no capítulo 5 de Mateus que existe, ou estão registradas bem-aventuranças. A Bíblia tem muitas outras bem-aventuranças. O que faz você e eu acreditar e saber que você e eu somos bem-aventurados. Vou dizer de novo. Você é bem-aventurado. A Bíblia não somente mostra as bem-aventuranças de Mateus, mas mostra em Salmos, e nós vamos ver no decorrer da nossa série de mensagens outros lugares. O que comprova e reafirma em muitas outras citações as palavras de Jesus de que nós somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado, nós já vimos também algumas semanas atrás, que ela pode ser traduzida como alguém feliz. Um reverb aí, dando um... Alguém feliz, ou alguém extremamente feliz, é mais do que feliz, é alguém felicíssimo, é alguém bem-sucedido. Ou seja, quando você ouve a palavra bem-aventurado, você precisa entender que é a palavra que significa alguém muito feliz. Alguém aqui quer ser muito feliz? Todos nós queremos ser felizes, sim ou não? Mas quem são esses bem-aventurados? O que torna uma pessoa bem-aventurada, ou feliz, ou extremamente feliz, ou uma pessoa bem-sucedida? Hoje se investe muito dinheiro, muito tempo em atividades, em treinamentos, em cursos, para que você possa alcançar sucesso, ser bem-sucedido na vida. Mas a pergunta é se todo ser humano, em todas as épocas, em todo o tempo, em todos os lugares e em todas as gerações, desejam ser felizes, desejam ser bem-aventurados, desejam ser bem-sucedidos. A felicidade é, sem dúvida, o objeto do desejo de 10 em cada 10 seres humanos dessa terra, sim ou não? Muito provavelmente. No entanto, muitas pessoas, talvez muitas delas você conhece, não são felizes, não são alegres, não são bem-sucedidas, não são felizes, quanto mais extremamente felizes, como o texto ou como a palavra bem-aventurados significa. E parece que muitas dessas pessoas passam a vida inteira buscando, procurando, mas não a encontram. A pergunta é por quê? Será que a felicidade não existe? Será que a gente precisa crer no verso daquela música antiguíssima, do tempo de Pedro? Que dizia, no tempo de Vandenberg também, eu acho, que dizia assim, que felicidade não existe. O que existe na vida... Sabia que ele sabia da música lá? O que existe na vida são momentos felizes. Você acredita nessa filosofia? Parece que às vezes a gente é balançado para acreditar, sim ou não? Parece que o negócio é assim mesmo, né? Tem umas felicidades de vez em quando, mas ela vai embora, desaparece, depois volta, né? A pergunta é, como é que as pessoas podem ser felizes, podem ser bem-sucedidas, se elas continuam tendo um relacionamento
autodestrutivo consigo mesmo e com os outros? Como é que as pessoas podem ser felizes, podem ser bem-sucedidas, se elas vivem com raiva dos outros e até de si mesmo? Como as pessoas podem ser bem-sucedidas, felizes, bem-aventuradas, se elas continuam odiando o que fazem, odeiam o trabalho que têm, odeiam as pessoas com quem elas trabalham, odeiam o chefe, elas não são felizes com as coisas que elas têm, elas não perdoaram até hoje os pais, continuam odiando os pais, continuam cobrando deles uma conta. Como ser feliz se não perdoa o ex-cônjuge, se não perdoa os amigos que se foram? Como ser feliz e bem-aventurado se essas pessoas só se ocupam em ouvir notícias ruins? Se você é desse tipo que vive escutando esses programas aí, seja de televisão, seja de rádio, seja lá de onde for, os arautos da propaganda do capeta contam todas as desgraças que acontecem na cidade, no país e no mundo. Não estou fazendo aqui, de modo nenhum, a apologia ou a defesa da alienação, que você vai tancar os ouvidos e não vai ouvir mais nada. Não estou falando pessoas que têm prazer nisso, almoçam ouvindo aqueles programas que vocês sabem quais são. Eu não vou falar o nome para não dar. Não vou falar essa palavra também, porque dá aquela outra palavra. Né? Mas aí eles passam a vida toda não só escutando essas notícias ruins, mas elas se concentram em ficar pensando o pior, porque a sua mente está sendo trabalhada, está sendo isso aí, tudo isso que você pensou agora, sendo programada, treinada para pensar o pior, para pensar que uma crise financeira está vindo aí e vai acabar com todo mundo, para pensar que uma doença pode chegar a qualquer hora, ou até a morte pode vir de repente. Pessoas que ainda acham que mesmo não sendo felizes, mas elas pensam que o sucesso quando chegar, ou o dinheiro, ou a popularidade, outras coisas podem ser suficientes, seja a medida que elas precisam para ser felizes. A verdade é, irmãos, que a Bíblia Sagrada não erra. Diga comigo, a Bíblia Sagrada não erra. O que tem consultores aí hoje, cobrando caro, para te dizer uma verdade que a Bíblia já diz há 2, 3 mil anos atrás. Está assim, ó. E eu vou te dar hoje algumas delas de grátis para você. Você não vai pagar nada por isso, porque Jesus já pagou e está aqui disponível para mim e para você. Quantos aqui querem ser bem-aventurados? Deus deseja que você seja bem-aventurado. Eu tenho que crer nisso. Hoje é dia dos pais, e os pais são aqueles que deveriam ou precisam representar Deus o Pai, e o desejo principal de um pai, verdadeiramente pai, é que seus filhos sejam bem-aventurados. Muito bem-aventurados. Jesus já garantiu na cruz que você seja bem-sucedido, mas para isso existe uma condição. E qual é a condição? Obediência. Muita gente escolheu hoje ser infeliz porque são desobedientes. Felicidade e sucesso são frutos de obediência. Diga comigo outra vez: felicidade e sucesso são frutos de obediência. Então eu queria compartilhar com você algumas dessas bem-aventuranças. A primeira delas está lá em Salmo, capítulo 1, versículo 1. Quantos se lembram aqui? Eita, já colocou ali, você já filou, né? Qual é o primeiro versículo do capítulo 1? Bem-aventurado, pode colocar agora. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso significa, meus amados, que você e eu, nós não vamos ter sucesso na vida se a gente continua caminhando, andando ou mantendo um relacionamento com pessoas que só me levam para o fracasso, que só me levam para longe de Deus. Eu não posso almejar ser feliz, bem-aventurado na vida, se eu continuo sendo companheiro dessas 3 categorias que o salmista enumera aqui nesse versículo. O primeiro deles é o ímpio. Depois, o pecador. Ainda não, pode segurar aí. Daqui a pouco. O ímpio, o pecador e o escarnecedor. Você tem que amar todo mundo, mas você não precisa gostar de todo mundo. Parece contraditório isso? Nós somos chamados para amar todo mundo. Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito. Você e eu fomos chamados para amar todo mundo, desejar o bem a todo mundo. Entretanto, a gente não precisa gostar de todo mundo, a gente não vai gostar de todo mundo. Por quê? Porque tem pessoas que vão te fazer mal. Se você anda com elas, elas são pessoas tóxicas, pessoas que fazem mal, que levam você, que suga você. E você precisa, claro, você pode amá-la orando por ela. Amém? Mas isso não significa que ela vai fazer parte da sua vida. Isso não significa que você vai precisar conviver com todo mundo. Você precisa saber conviver com aquelas pessoas que estão na sua vida, porque Deus colocou, e elas vão abençoar a sua vida para a glória de Deus e para alcançar o propósito para o qual você foi feito. Tem pessoas que não vão gostar de você, não toleram o bem que Deus tem feito a você. Isso chama-se inveja. Olho gordo. Olho do capeta. Vai para lá, sai dele e não entra em mim. Taca fogo nele, que é o Jeová. Um processo, irmão, seletivo é necessário. Você precisa escolher seus amigos, você precisa escolher com quem você vai andar, você precisa escolher quem vai andar na sua equipe. Nós estamos de braços abertos, somos uma igreja, temos nossas células, são lugares abertos para todo mundo, é claro, mas as que vão andar com você, você escolhe. Você precisa escolher. Quem está entendendo? Porque tem gente que não cabe no seu projeto, tem gente que não cabe no caminho que você estabeleceu para você. Infelizmente, algumas pessoas já ficaram pelo caminho, mas nós precisamos olhar para essas três categorias de pessoas e ficar esperto. A primeira delas é o ímpio. O ímpio, o texto está dizendo, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Existe um conselho dos ímpios, um jeito de pensar, uma maneira de pensar, uma visão de mundo. É essa visão de mundo distorcida ou a parte da visão de Deus que você tem que compreender e entender. Mesmo você amando todas as pessoas, você não vai andar com aquelas pessoas que você não escolheu. Por quê? Porque o ímpio, irmãos, é uma pessoa que ele não tem respeito a Deus. O ímpio é uma pessoa que não respeita as coisas de Deus. O ímpio é alguém que você não pode confiar. Por quê? Porque se você escutar o conselho dele, é um conselho que não tem o compromisso de se conectar com Deus e com os seus valores. O ímpio faz mal, comete maldade e não sente o menor desconforto, nem o menor remorso. Aquilo é natural da vida dele. Quem está entendendo?
Estão comigo? Estão comigo? O ímpio é alguém que você cumprimenta, que você trata bem, mas você não pode assimilar os seus conselhos. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. A segunda categoria são os pecadores ou pecador. O que são os pecadores? Ele está dizendo bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores, irmãos, eles até respeitam Deus, eles até têm um temorzinho de Deus, eles até sabem o que é certo, mas eles não fazem o que é certo. Eles estão sempre fazendo errado e sabem que eles estão fazendo errado. Então você não pode andar com pessoas assim. Elas sabem que está errado, mas continuam fazendo. Então a Bíblia está dizendo, não é que você não pode ter amigos, conhecidos, colegas. A Bíblia está dizendo não se detenha nesses caminhos. Não se detenha nesses caminhos. Quando você se detém, quando você fica mais do que deveria, começa o perigo. Aconteceu isso com Israel. Israel chegou num lugar chamado Sitim, terra dos Moabitas. E diz lá o texto no livro de Números, que Israel se demorou em Sitim. E ao se demorar em Sitim, ele começou a assumir, ele começou a se deter no caminho, ele começou a assumir a cultura, o jeito, a forma de pensar, o jeito de falar, o jeito de crer. E as filhas dos moabitas convenceram os filhos de Israel a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E por causa disso, uma praga, morreu mais de 20.000 pessoas por causa desse pecado. Por quê? Porque Israel se demorou em Sitim. Você não pode se deter em um caminho de pecadores, sai fora, vaza. Vaza jato. Sai rápido. Não se detenha no caminho dos pecadores. A terceira categoria são os escarnecedores. Esse é terrível, né? Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam das coisas de Deus. São aqueles que escarnecem das coisas de Deus. Eles debocham, fazem chacota, difamam. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de todo mundo. Fala mal dos crentes. Talvez você já passou por isso, quem sabe, colégio, faculdade, trabalho. Ei, tu é crente, é? Aposto que dá dinheiro para o pastor. Tu dá dízimo, é? Chega para a moça e fala, aposto que é virgem ainda. Você tem que ter coragem de dizer, sou, e daí? E tem uma coisa, para tocar aqui, meu irmão, só casada. Glória a Deus. Para tocar nesse corpito aqui, tem que ter aliança com meu Deus primeiro. Quem está entendendo isso? Bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. 1 Coríntios 15, 33 diz, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Só fazer um parentezinho aqui, você viu ali um flecha 56? Tem algum filho 56 aqui, a mãe já se pronunciou ali, ó. É só para ir lá no ministério, tá? Se você vê aquele nome ali embaixo, se é seu número, você pode ir lá e saber o que está acontecendo. Número 2, Salmo 32, versículo 1, diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele que tem a iniquidade perdoada e o pecado é coberto. Feliz e bem-aventurados são aqueles que têm seus pecados perdoados. O pecado, irmãos, é uma desgraça, o pecado mata. O pecado mata o ser humano eternamente. Não só mata o corpo, mata a alma, mata o espírito. E a pergunta que a gente faz é, quem foi que pecou? O que é que a Bíblia diz quem pecou? Quem pecou?
Romanos 3:23 diz: todos pecaram. Diga comigo, todos pecaram. E foram destituídos da glória de Deus. E em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, se todos pecaram, e se o salário do pecado, a paga do pecado é a morte, significa que nós precisamos de salvação. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que perdoe os nossos pecados. E a Bíblia diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, diga Ele, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado nesse mundo que não possa ser perdoado, exceto aqueles que não foram confessados ainda. Todos os nossos pecados confessados, Deus perdoa. Diga amém. Amém. Mas alguns podem dizer assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não desejo mal a ninguém, procuro fazer tudo certo, tudo correto, eu não penso mal de ninguém, mas a Bíblia diz que todos pecaram, incluindo você. Todos nós pecamos e precisamos de um Salvador. Todos pecaram, mas todos podem ser perdoados se confessarmos os nossos pecados. O segredo é o dom gratuito de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos aqui compreendem? Que os seus pecados já foram perdoados. Quando você pede perdão a Deus, confessa e pede perdão, você corresponde àquilo que já foi feito por você na cruz do Calvário. Já foi feito, já foi pago, diga amém. Terceiro lugar, Salmo 40, versículo 4, tem mais uma bem-aventurado que diz: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes e nem para os que seguem a mentira. Em quem é que você confia? Muitos confiam em dinheiro, confiam em si mesmo, confiam nos seus bens, confiam na sua força, confiam nos seus amigos. A Bíblia diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor, o nosso Deus. Ele é digno de confiança. Quem vai dizer amém aí? Hoje celebramos o Dia dos Pais no Brasil. E a coisa que mais Satanás tem feito em toda a história é roubar, minar, sequestrar a confiança que os filhos têm ou possam ter nos pais. A Bíblia diz que Deus é Pai. E Satanás sabe que se ele conseguir fazer com que uma geração duvide do amor do Pai, ele vai conseguir também que essa geração não confie no amor do Pai Celestial. E se você não confia em alguém, se você não confia numa pessoa, você não confia no que ela diz, você não confia no que ela pede, nem no que ela faz, você não aprecia essa pessoa, você não honra essa pessoa, e Satanás sabe que se ele fizer isso, se ele levar você a duvidar do amor do seu Pai, ele vai levar você a duvidar do amor de Deus. Se você rejeita ou você não confia em Deus, você vai rejeitar os seus caminhos. Você não vai gostar dos caminhos de Deus. E se você não confia em Deus, então você não tem chance. Pessoas que ainda não perdoaram seus pais porque eles são humanos, erraram. Como que eles não poderiam errar? São pessoas falhas como nós. Precisamos perdoá-los. Se você não perdoou seu pai ainda hoje, até hoje é dia de você fazer isso. Perdoe, libere seu pai. Agradeça a Deus pela vida dele. E receba pela fé tudo aquilo que você não recebeu através do seu pai. Se ele era um pai ausente, um pai que desapareceu de casa, ou mesmo presente era ausente, não importa, Deus é um pai presente. Deus é um pai abençoador. Quem confia, diga amém. Deus nunca vai errar comigo nem com você. Acreditar que Deus não está certo
em seus caminhos é seguir uma mentira. Porque todas as coisas que Deus fez contribuem, cooperam, concorrem, vão desembocar no lugar onde você já é abençoado, você já é bem-aventurado. Diga amém. Isaías 28:16 diz que o soberano Senhor diz assim: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, e aquele que confia jamais será abalado. Se você confiar em Deus, você jamais será abalado. E essa pedra você sabe que é Cristo. Quem nele confia jamais será abalado. E quarta e última bem-aventurança de hoje, Salmos 41, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Verso 2: o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a discrição ou a vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Olha a promessa de Deus para aquele que acode ao necessitado. O diabo vai fazer de tudo para você não ter como acudir o necessitado. O diabo vai fazer com que você arrebente seu orçamento. O diabo vai fazer com que você seja vencido pelo espírito do consumismo dessa geração. O diabo vai fazer de tudo para você colocar todos os seus recursos, seu tempo, sua energia, seu trabalho só para consumir, só para comprar coisas que você não precisa, para roubar de você a possibilidade de você ajudar alguém. E eu estou falando não só de ajudar alguém financeiramente, estamos falando de ajudar com seus recursos, com sua atenção, com seu tempo. Coisas preciosas que não têm preço, mas têm valor enorme, como, por exemplo, dar atenção a alguém, gastar tempo com alguém. Então, o diabo vai fazer de tudo para você não ter tempo para doar. Por quê? Porque ele sabe que quem acode o necessitado tem uma promessa. Olha a receita, irmão, essa receita aqui, eu vou te falar, isso aqui merecia uns R$1.000 por cada por cada ingresso. Olha a receita. Verso 1 diz: o que acode necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Todos nós passamos por dia mal, sim ou não? Todos nós, irmãos. O mal está por aí espalhado. O mundo jaz no maligno. O capiroto está aí com a galera dele fazendo o que não presta. Mas a promessa é: você acode necessitado, então o Senhor vai te livrar no dia do mal. Se o verso 2 diz: o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz. Quem quer ser feliz? Olha aqui o negócio aparecendo, olha o remédio aparecendo, e você indo atrás de coisa que o diabo está balançando assim, para você correr atrás dele, e os ícones, né? São os ícones dessa geração. Se eu tiver um celular de última geração, se eu tiver o carro mais bonito da concessionária, e se eu tiver a casa mais bonita, e se eu puder, e se eu tiver, que se eu tiver que nada, mano, você já é feliz agora com Jesus. Só em acudir o necessitado, ele já está dizendo: ele vai te preservar a vida e vai te fazer feliz na terra. Está bom para você isso aqui, não? Está bom ou está pouco ainda? Ser feliz na terra, pronto. Só essa frase aqui já era feliz demais, sim ou não? Fazer você feliz na terra. E mais, ele não te entrega a discrição, né? A vontade, ou seja, ele vai te livrar dos teus inimigos. Porque a gente tem inimigo, irmão, tem. Inimigo, os inimigos invisíveis, que são os espíritos malignos, e tem os invejosos também, que não gostam de você. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor vai abençoar o que acode o necessitado.
vai lhe livrar do mal, vai lhe preservar a vida e não vai deixar que os seus inimigos tripudiem em cima dele. E por último, o verso 3 diz: o Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença lhe afofa a cama. Olha que promessa, irmão. Quem é o necessitado? O necessitado pode ser diferente do pobre. O pobre é sempre um necessitado, sim ou não? Mas o necessitado pode ser alguém que está passando uma circunstância, está passando uma situação terrível, uma falta de alguma coisa, uma necessidade. E muitas vezes, essas pessoas, elas têm dificuldade de mostrar, de contar o que elas estão passando. Mas não há bálsamo mais poderoso, irmão, do que alguém que descobre uma necessidade, descobre um necessitado e resolve, e abençoa, e se torna um bálsamo para essa pessoa. Quem recebe um bálsamo numa hora dessa nunca vai esquecer o momento que Deus levantou alguém. Deus podia fazer qualquer coisa, Ele pode fazer qualquer coisa a qualquer hora, mas Ele quer usar você para ser um canal para abençoar alguém. Então quero fazer um desafio para você hoje. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, onde está o necessitado que eu vou atender essa semana? Onde está o necessitado que eu vou acudir essa semana? Esse verbo acudir, irmãos, ele expressa não é uma situação qualquer, é uma situação de emergência, é uma coisa assim que está a ponto de explodir, está a ponto de morrer todo mundo. Acudir, né? Acorde, fulano, acorde que ele está morrendo. Acudir está presente, é aquele socorro bem presente no meio da angústia. Quem é que você vai acudir essa semana? Você crê que o Espírito Santo vai te mostrar? Portanto, não é somente acudir alguém numa necessidade financeira. Talvez seja acudir alguém com uma palavra de ânimo. Alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus que vai entrar no seu coração e vai gerar fé nela, para ela se levantar e crer e confiar em Deus e saber que ela é bem-aventurada, que Deus está com ela, que Deus tem uma promessa. E você sabe que você pode ser essa bênção na vida dessa pessoa. Talvez seja gastar um tempo com ela, conversando com ela. Ela não consegue conversar com ninguém, não consegue abrir o coração com ninguém, não consegue abrir a sua alma, aquela coisa está pressionada lá dentro, está a ponto de explodir, e você pode ser essa válvula que vai abrir e aliviar a dor, e vai orar por essa pessoa, e vai dar uma palavra de ânimo para ela. Irmãos, eu não sei como é que Deus vai fazer essa semana, mas eu tenho uma impressão no meu espírito que nós vamos acudir muitos necessitados essa semana. E sabe, e Deus pode permitir até mesmo uma necessidade em alguém, para que você seja essa válvula, para que você seja esse agente abençoador. E o Espírito Santo vai te mostrar se você pedir e se você desejar.